Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te dizer em um passo a passo o que você deve fazer assim que comprar um Ficus lyrata para garantir a saúde, o crescimento e a manutenção dessa planta. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ter dicas muito importantes para o cultivo dessa planta aqui em geral. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu lançar aqui no canal para você. Se você gostar desse conteúdo também comenta para eu saber o que você achou. Se você gostar do vídeo também compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa entender um pouco mais sobre os cuidados necessários com o Ficus lyrata. Por incrível que pareça, eu, o João das Plantas, só comprei um Ficus lyrata de folhas largas agora. Esse aqui é o Ficus lyrata tradicional, a árvore que pode passar de 15 metros de altura se plantada no chão direto, mas eu já tinha o Ficus lyrata bambino, que foi o meu segundo ficus, que eu comprei, e essa planta aqui já passou por várias podas, por isso hoje ela tem inclusive esse formato de árvore, ó, com uma copa já redondinha com vários galhos aqui, porque eu fui construindo essa copa aqui com o tempo e fui mostrando todos esses procedimentos aqui no canal. Essa planta aqui, o que acontece é que a gente compra ela, por exemplo, às vezes em um vaso menor. Então eu vou te dizer quais são os cuidados necessários que você precisa ter com essa planta assim que você compra ela. Bom, então no momento de comprar um Ficus lyrata, por exemplo, ou também um Ficus elástica, o que você precisa fazer em primeiro lugar é observar a sua planta. Então você vai pegar o seu ficus, vai observar, você vai escolher entre os ficus que existem na floricultura e aí você vai dar uma vistoriada na planta, tanto bambino quanto esse tradicional de folhas grandonas ou o Ficus elástica. Você vai dar uma vistoriada em geral na planta, vai observar se ela está com folhas saudáveis, bem verdes, se as folhas estão bem firmes na planta, vai observar se a planta não está com folhas danificadas ou queimadas aqui nas pontas, porque isso não é um bom sinal muitas vezes. Então você vai comprar uma planta saudável, em bom estado. E aí você vai observar como está a planta em geral. Lembrando que planta é um ser vivo e um defeitinho ou outro é normal, gente. Principalmente um Ficus lyrata que tem folhas muito grandes. É normal que a planta, às vezes, nasça com algumas folhas surjam com alguma danificação, com algum daninho, com alguma diferença que na verdade é uma singularidade da planta, faz parte da história dela. Planta perfeita, natural, não existe. A planta é um ser vivo e uma folha pode ser sempre diferente da outra, mas você vai observar o aspecto geral da planta. Se em geral ela está bem, ela está bonita e saudável, e inclusive gerando folhas novas, essa é uma boa planta para você levar para sua casa. E aí quando você chegar com a planta na sua casa, o que você vai fazer depois disso é dar uma boa vistoriada na planta, não só na parte superficial aqui das folhas. Você vai verificar o verso de todas as folhas para observar se não tem nenhuma praga, nenhum possível predador dessa planta. As pragas mais comuns de Ficus lyrata são cochonilha e cochonilha de carapaça. Então é bom você dar uma observação tanto no verso, tanto na superfície, quanto no verso de cada folha, para ver se não tem nenhum bichinho ou nada que possa prejudicar tanto a sua planta, quanto passar para outras plantas que você já tem na sua casa. Então, uma vistoriada é sempre muito bem-vinda para ver se está tudo certo com a planta. Se caso tiver alguma cochonilha, é só você limpar com uma bucha bem macia ou com um paninho umedecido em água. E se quiser, coloque umas gotinhas de detergente neutro só para garantir a limpeza mais fácil da planta. E também uma outra dica é que limpando com um pano umedecido em água e umas gotinhas de detergente neutro, você vai garantir o brilho das folhas dessa planta, porque elas já são naturalmente brilhantes e lindas e não precisa passar nenhum óleo, nada para dar brilho. Inclusive óleos não são benéficos para as folhas de um ficus, porque o óleo evita a transpiração da planta. Então o óleo causa uma barreira, como se fosse, por exemplo, um protetor solar que a gente usa na pele, e ele não deixa as folhas da
da planta respirarem, fazerem trocas gasosas com o ambiente, então pode ser prejudicial para sua planta. Mantenha as folhas simplesmente limpas, que já é suficiente para elas estarem brilhantes e lindas. Lembrando que o Ficus lirata, geralmente, principalmente nesse formato, nesse tamanho menor, ele geralmente vai ser comercializado com um pauzinho aqui, que é um tutor que ajuda na sustentação da haste dessa planta, porque essa aqui é uma árvore, mas quando essa planta ainda é jovem, como nesse caso, já que isso aqui é uma muda, é um bebê, porque essa aqui é uma árvore que no chão vai passar de 15 metros de altura, mas em vaso ela vai ter um tamanho menor, ela vai ficar menor e vai crescer mais devagar também. Então ela vem geralmente como um bambuzinho que vai ajudar na sustentação da haste, que ainda é jovem, muito flexível, bem maleável e que pode inclusive tombar com facilidade. Outra coisa que é importante você observar quando comprar um Ficus lirata é que eles vêm em vasos de tamanho padrão. Esse aqui, por exemplo, é um pote de 17, geralmente também ele vem em pote 24, como esse aqui atrás, quando são plantas maiores. E esses vasos são suficientes para um Ficus permanecer por muito mais tempo, por muitos outros meses ou até anos, desde que você cuide bem da planta, garantindo regas frequentes, pelo menos 3 vezes por semana, como eu sempre falo, porque o Ficus é uma planta tropical, ele ama calor e gosta de muita água, só não pode ficar com raízes presas dentro da água. Se a sua planta não está com raízes diretamente em contato com água parada ou acumulada, se você regou, o vaso tem muitos furos embaixo, a água saiu, tá tudo certo, pode molhar sua planta todo dia sem medo, principalmente agora na primavera e no verão. Essa é uma das maiores dicas para o cultivo dessa planta aqui, para você ter um Ficus sempre saudável, mesmo em vasos pequenos como esse. Eu aqui, inclusive, tenho muitos ficus em vasos super pequenos e plantas já grandes, então é super possível cultivar em vasos pequenos, garantindo esse cuidado com a rega e com um local bem iluminado. Mas uma outra coisa é que essa planta vem comercializada em um substrato muito drenável e muito poroso, ele seca muito fácil, que é a casca de pinos, bem trituradinha. Então o que eu aconselho é que, se você quiser que a sua planta tenha uma reserva de água um pouco maior aqui no substrato e que você precise talvez molhar um pouco menos com o passar do tempo, é que você replante a planta. Até replantando vai ser bom para fornecer mais espaço para ela crescer mais. Então também replantando é uma boa alternativa para você oferecer maiores condições de crescimento e de saúde para sua planta. E é isso que eu vou fazer agora, te mostrando como você pode fazer o replante de um Ficus lirata como esse aí na sua casa. Bom, e para fazer o replante, então você vai precisar de um vaso maior do que o vaso que a sua planta vier comercializada. Então esse aqui é um pote 17, por exemplo, ó, desse tamanho, que inclusive já está até quebradinho, porque está danificado pelo tempo, provavelmente pelo sol e pelas condições onde a planta estava, né, na floricultura. E então eu tenho um vaso já bem maior para fazer um replante. É importante você usar um vaso com muitos furos para garantir uma boa drenagem. Aqui eu só coloco um pedaço de tecido para o substrato não ficar saindo pelos furos do fundo do vaso e não sujar o chão. E eu não faço camada de drenagem porque eu não acho necessário, porque já estou acostumado a cultivar ficus e já entendo como é que eles gostam de sobreviver. E aí a gente vai utilizar um substrato para fazer um replante bem soltinho, à base de terra vegetal, rica em matéria orgânica. Aqui eu estou utilizando inclusive um substrato à base de casca de pinos com um pouco de turfa misturado. Não é bom usar somente a turfa porque ela acumula muita umidade e ela se compacta também com o tempo. Já a casca de pinos não se compacta e ela fica bem drenável, bem soltinha, favorecendo então o crescimento das raízes do ficus, porque ficus em vaso principalmente geralmente não tem raízes muito grossas e muito agressivas como são as raízes de uma árvore ou de uma planta no chão, por exemplo. Então a gente também vai garantir substrato mais drenável para garantir a saúde dessa planta. Se você quiser, pode misturar casca de arroz carbonizado nesse substrato, perlita ou o que você quiser para ajudar na drenagem e na aeração do solo, tá?
mas aqui eu vou utilizar somente esse substrato porque já está bom. E aí você tirando a planta do vaso, você vai perceber que ela também já está muito bem enraizada, ó, muitas raízes. Se você quiser, pode mexer um pouquinho aqui para desfazer o torrão, nem que seja embaixo, ó, tá bem, o substrato está bem soltinho também, isso é muito bom porque não está compactado, então isso favorece o crescimento da planta. Feito isso, você vai colocar a sua planta no novo vaso, vai organizar, observar como é que está ali. Se precisar, você coloca ela um pouco mais funda, um pouco mais para baixo, se ela ficar muito para cima, e vai observando como que tá isso, ó. Aí você coloca ela, posiciona, centraliza ali, né? E vamos completar com mais substrato aqui nas laterais. O ideal é utilizar um vaso, né, que seja mais ou menos como eu fiz aqui, para permitir um bom espaço para a planta, para gerar novas raízes, né? Então, é ideal usar um vaso pelo menos um pouco maior, né? Não é bom usar vasos muito pequenos, com pouca diferença, senão também esse replante não vai valer muito a pena, né? Inclusive, você pode colocar vasos maiores, tá? Apesar que os ficus preferem vasos sempre menores, porque os vasos maiores, inclusive, vão acumular mais água. Então, às vezes, o problema de um vaso muito grande também é esse. E lembrando que se você replantar em vasos bem maiores, é importante sim fazer camada de drenagem, tá? Em vasos muito grandes é importante fazer com argila expandida no fundo ou com isopor picado, né? Para ficar mais leve, inclusive. Mas precisa ter a camada de drenagem, porque senão o ficus também não pode ficar muito encharcado e isso pode comprometer a saúde da sua planta em algum momento, tá? Mas isso, o replante é muito bom porque vai ajudar a planta a gerar novas raízes, a ficar mais firme aqui também, até porque esse vaso aqui é muito pequeno e cultivar essa planta em um vaso pequeno como esse, ela pode ficar muito bamba, então dependendo do local que você deixar, ela vai receber um vento, ela vai tombar, ela vai cair, né? Então realmente é preferível colocar em um vaso maior para ela também ter maior estabilidade. E aí ela vai crescendo com o tempo, esse caule aqui da planta vai engrossando, né? Porque a planta vai ficando mais antiga, mais crescida, então o caule também vai se desenvolvendo, vai enrijecendo, vai engrossando e ficando bem firme como uma árvore, né? E aí agora é só curtir, fazer regas abundantes sempre na sua planta e aproveitar o crescimento dela. Lembrando que aqui para finalizar eu já ia esquecendo, eu deixei para vocês como sugestão, você pode decorar a superfície do vaso da sua planta com casca de pinos, por exemplo. Inclusive é do pinheiro, né? O pinus é do mesmo material que eu utilizei aqui do substrato. O substrato é de casca de pinos triturada e aqui eu estou usando lascas de casca de pinos como palhinha, né? Protetora superficial aqui no vaso. Que fica uma decoração bem interessante também. Ou você pode usar argila expandida, né? Também é uma alternativa bem interessante. E pronto, aí já fica esteticamente também mais bonito e mais atraente. E aí, o que você achou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você gostou dessas dicas para quando você compra um ficus lirata, como você deve cuidar dessa planta. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, quem sabe eu posso te ajudar um pouco mais por aí. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que também gosta de cultivar ficus por aí, porque as dicas sempre podem ajudar ou contribuir no cultivo de cada um. Um abraço para você e até o próximo vídeo.